Olá, semana começando, segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta edição. Vereador Pedro Tourinho promove debate sobre enfrentamento à medicalização da sociedade. Vereador Paulo Galtério quer que moradores do entorno de creches tenham vagas garantidas nessas unidades de ensino. Moção do vereador Carmo Luiz quer seguro-desemprego para o agricultor familiar em caso de calamidades. 13º salário deve injetar mais de 1,4 bilhão em Campinas até dezembro. No plenário da Câmara, por autoria do vereador Pedro Tourinho, aconteceu um debate em comemoração ao Dia Municipal e Estadual de enfrentamento à medicalização da sociedade. O vereador Pedro Tourinho convidou a psicóloga e doutora em saúde coletiva, Bárbara Costa Andrada, e a representante do Conselho Regional de Psicologia, Rosange Vilar, para discutirem a medicalização e despatologização. Esse é um debate público que é realizado em comemoração ao Dia Municipal do Combate à Medicalização da Vida e da Educação, né, uma lei que foi proposta aqui nessa casa por mim, evidentemente construída pelo movimento de combate à medicalização, como chamava-se então. Hoje o movimento é o movimento Despatologiza. De acordo com o vereador, esse é um tema que tem que ser conversado e discutido com a comunidade. Uma temática que é de alta importância quando a gente vai pensar a educação, o desenvolvimento, quando a gente vai pensar, na verdade, as práticas de saúde, as práticas, enfim, diversas práticas que são práticas do nosso cotidiano e que são atravessadas por uma formulação certamente extremamente medicalizante e que tira autonomia e muitas vezes, inclusive, contribui para adoecer as pessoas, né? O termo despatologização para muitos pode ser complicado, mas a psicóloga explicou de forma simples. Quando a gente fala da despatologização das identidades trans, é justamente imaginar que as pessoas trans não são doentes, elas são simplesmente pessoas diferentes. Então a gente está retirando esse status de doença de um determinado comportamento, conduta ou fenômeno. Ela disse ainda como fazer o embate para evitar a patologização. A partir de ações coletivas, né, de debates, de pacto democrático, né? É aí que a gente produz, a gente chega e faz conversas como essas que aconteceram aqui. A medicalização da vida, da educação, se dá em diversos âmbitos, né? Nós já fizemos muito aqui a discussão do parto e do nascimento, o novo manual de diagnóstico em saúde mental, né, que muda parâmetros para estabelecimento de diagnósticos com perspectivas, a meu ver, profundamente medicalizantes. Estava debatendo isso ontem no posto de saúde, na unidade de saúde onde eu trabalho, né, a questão do luto, como caracterizar o luto como patológico ou não e tudo mais, e uma série de outras questões que vão sendo aí, feito foi dito, né, instrumentos que criam mercados e tiram a perspectiva da singularização. Vereador Paulo Galtério quer que parte das vagas em creches sejam garantidas para os moradores do entorno das unidades de ensino. O projeto determina que 30% das vagas em creches deverão ser reservadas para sorteio entre as crianças que moram no entorno da unidade de ensino. O vereador Paulo Galtério justifica sua iniciativa. Muitas mães, elas conseguem vaga na creche, mas para uma creche distante do local da residência dela, que muitas vezes é próximo à creche onde está a residência dela. A mãe consegue a vaga na creche, por exemplo, 3, 4 quilômetros de distância da casa dela, quando tem uma creche mais próxima. Então, o que nós precisamos ter? Reservar para as pessoas do entorno da creche, né, que elas possam colocar os seus filhos ali. O projeto diz ainda que, no caso do não preenchimento das vagas, estas serão disponibilizadas para as crianças que moram fora do perímetro da creche. De acordo com o parlamentar, a Secretaria de Educação é quem vai determinar as regras para a escolha. Hoje nós precisamos reservar as vagas. Depois disso, os critérios para se colocar as crianças, eu acredito que fique muito mais fácil como regulamento da própria Secretaria. O vereador Carmo Luiz protocolou uma moção de apelo à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal pela aprovação da proposta para seguro-desemprego ao agricultor familiar em caso de calamidades.
De autoria do vereador Carmo Luiz, a moção 259 apela ao Congresso Nacional que aprove com urgência a proposta para seguro-desemprego para agricultor familiar em caso de calamidades. O vereador comentou as dificuldades desses profissionais. O que nós temos observado é que muitas vezes as pessoas são meeiras, são arrendatárias e cuidam muitas vezes de áreas, estão lá na roça e muitas vezes vem uma situação que está fora do controle, como um período de seca muito longo como o que tivemos agora. Nós acompanhamos no Mato Grosso, muitos amigos, e também, e muitas vezes na época do frio, geadas que matam toda a plantação e muitas vezes o cidadão não tem nem como sobreviver. O projeto de lei do Senado número 577 de 2007 é do senador Garibaldi Alves Filho e dispõe sobre a concessão de benefício de seguro-desemprego durante o período de eventuais calamidades naturais ao trabalhador rural que exerça sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar. É um projeto que está tramitando na Câmara, como vocês podem ver, já há 11 anos que ele está tramitando e não é aprovado, já passou por várias comissões, várias comissões importantes na casa e esse projeto não é aprovado. O vereador espera que a moção contribua para que o projeto seja aprovado o mais breve possível. Nossa moção ela vem no sentido de que esse projeto seja aprovado, que em caso de calamidade pública, em situação em que a natureza agride, né, o ser humano de forma que ele não possa sobreviver, ele possa ao menos ter o mínimo para a sua sobrevivência e da sua família. O 13º salário deve injetar mais de 1,4 bilhão em Campinas até dezembro. A expectativa do comércio, lógico, é muito grande. Em ano de crise, a chegada do 13º soa como um alívio para o comércio e para quem tem dívidas para pagar. 1,462 bilhão vão ser injetados na economia da cidade entre novembro e dezembro. Esse valor injetado representa 2,6% do PIB de toda Campinas e é 10% maior do que o valor do 13º injetado no ano passado. Isso é um fato positivo, né? Inclusive porque na crise que nós estamos vivendo, né, essa entrada vai ser muito bem recebida. Então a expectativa do 13º aqui em Campinas é quase de 1,5 bilhão, 1,450 bilhão de reais, né, que vão ser injetados entre novembro e dezembro, né, metade em novembro e a outra metade até fim de dezembro. E com certeza isso está animando a atividade comercial, né, que grande parte desse dinheiro que entra no 13º ele vai para o consumo, além de ter também parte que vai para a inadimplência. Mais de 984 mil pessoas, entre trabalhadores, aposentados, pensionistas e funcionários públicos, vão receber o 13º até a segunda quinzena de dezembro. O comércio está esperando realmente e como é um ano a gente está numa crise danada, né, passa a ser um ponto otimisticamente visto pelo comércio, o que vai inclusive melhorar um pouco a evolução do nosso comércio para o ano de 2018, que ainda estava capengando. Com essa possibilidade, talvez nós vamos ter uma recuperação no comércio este ano ainda. E quem vai receber o 13º já sabe o destino que vai dar para ele. Eu quero guardar ele uma boa parte na minha poupança e eu quero quitar umas dívidas que eu tenho também. O que eu pretendo fazer com o meu 13º é quitar algumas dívidas, né, adiantar algumas dívidas, né, para começar o ano que vem super ok. E é isso mesmo, se você está endividado, nada melhor que aproveitar esse dinheiro extra para deixar as contas em dia para 2019. Se você está endividado, sugere-se você aproveitar essa oportunidade, né, e negociar isso com alguém que você está devendo e tentar de alguma forma liquidar essa dívida, primeiro porque você passa a ter crédito liberado, né? O que dá mais condição para você
comprar, enfim, usar o comércio, tá certo? Então, a expectativa é realmente o melhor momento. Se você tiver muito endividado, mais rápido ainda você deve pagar suas dívidas com essa parcela aí que pode vir do 13º. E como eu disse no início da matéria, o valor do 13º este ano é 10% superior ao do ano passado, e isso tem um motivo. O 13º salário, ele vem das contribuições, dos recursos que você cria ao longo do tempo, que a empresa cria para você, né? E que ela acaba depois, no final do ano, liberando esse recurso. Então, grande parte desse montante aí, ele é oriundo dessas, apesar de nós termos uma legislação ainda uma situação de desemprego na economia, mas está havendo uma recuperação. Já foram criados quase 700 mil empregos no ano, né? O que então esses novos empregados é que acabam também aumentando esse volume de uma maneira positiva, e foi exatamente isso que aconteceu. Outro fator que contribuiu com o aumento é a inflação. Com a queda da inflação, o seu poder de compra fica mais elevado. Então, isso acaba melhorando o volume de 13º salário que nós estamos recebendo. Shopping de Campinas é premiado por ação de sustentabilidade. Confira no Giro Ambiental com a repórter Mirna Abreu. Olá! Uma iniciativa sustentável que resultou em economia de água e energia elétrica em um shopping de Campinas garantiu o primeiro lugar na categoria de sustentabilidade do Prêmio Abrace 2018, conferido pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Implantado no ano passado, o projeto vencedor do concurso aumentou o reuso da água em 32% no último ano. O Shopping Dom Pedro, que mantém uma ET, estação de tratamento de esgoto para a água que já era utilizada nas descargas do banheiro e para a rega do jardim, passou a reutilizar o produto também para o resfriamento das torres de refrigeração do sistema de ar-condicionado. Foi utilizar e aumentar essa quantidade de água de reuso em aproximadamente 32%. Então, a água que nós usávamos, nós utilizamos um pouco mais para justamente podermos abastecer a nossa parte de água gelada, que é a área do ar-condicionado, que responde pela maior parte tanto do consumo quanto da despesa que nós temos no shopping em relação à energia e água também. Então, hoje, boa parte da nossa estação de tratamento de esgoto também fornece água para a nossa central de água gelada. E com isso, em 2017, nós conseguimos uma redução tanto no consumo, como eu falei há pouco, quanto financeiramente. Em termos financeiros, essa redução foi de aproximadamente R$700 mil, 200 mil, um pouco mais em água, em economia de água, e um pouco mais de R$500 mil, meio milhão, na redução de custos com energia elétrica. O sistema de resfriamento recebe a água que já foi tratada na ET nesta grande caixa, gelando a água que passa pelas máquinas do ar-condicionado central, economizando no período mais de 14 mil metros cúbicos de água. O superintendente lembra que esta é uma das diversas iniciativas mantidas no shopping desde 2004. Ele recebeu uma certificação, que é a ISO 14001, relacionada ao meio ambiente. Foi o primeiro shopping do Brasil a possuir essa certificação. Ou seja, nós estamos em 2018, nós já fazemos esse trabalho há muito tempo, há 14 anos, né? Quase desde a inauguração do shopping, que foi em 2002. A economia com energia elétrica também se dá em outra ação, que está em fase final. A colocação de películas nanotecnológicas que diminuem o calor emitido pelo sol nas clarabóias sem reduzir a claridade. São cerca de 3 mil metros de grandes áreas envidraçadas. Assim, se exige menos do sistema de ar-condicionado, garantindo a sensação de conforto térmico. Pelo shopping todo você pode perceber que ele tem clarabóias, como nós chamamos, que são essas áreas envidraçadas que de propósito recebem iluminação natural. Porém, justamente por receber uma iluminação natural, elas tornam o ambiente um pouco mais quente também. No ano passado nós também fizemos um investimento faseado, ano passado foi a maior parte, estamos fazendo uma segunda fase esse ano, que é a conclusão, que é de aplicação de película 3M. Então, com a aplicação dessa película 3M, nós conseguimos reduzir alguns graus a temperatura interna do mall.
com isso reduzindo também o consumo da máquina e também reduzindo a despesa. E esse compromisso com o meio ambiente não para por aí. Um projeto escola, que é um projeto que nós fazemos com aluno e pessoas da região. Ano passado passaram por esse projeto quase 300 pessoas e a ideia qual é? Abrir as portas do shopping para explicar o funcionamento dele e principalmente a preocupação e o impacto, que nós sabemos que nós temos um impacto no entorno, que esse impacto seja o mais positivo possível para o meio ambiente. De até 2020 nós tínhamos que ter uma meta Brasil e dentro dessa meta Brasil cada shopping tem a sua contribuição. E o Dom Pedro hoje ele já superou a meta prevista para 2020, então hoje nós já temos inclusive uma meta traçada para 2030 e com certeza vamos chegar lá também com essa redução. Com a quantidade de informação e conteúdo que estão disponíveis em diversas plataformas, é difícil controlar o acesso de crianças e adolescentes. Mas existem ferramentas que ajudam os pais a monitorarem e bloquearem esses conteúdos. Acompanhe a dica no quadro F5. Olá, o aplicativo de controle parental Screen Time é uma dica para os pais que querem monitorar os filhos. Com ele dá para mensurar tempo de tela, bloqueio de apps, bloqueio de sites e ainda tem localizador familiar e rastreador. O app é de graça e está disponível para Android e iOS. Baixe o aplicativo no celular e pronto. A ferramenta é um gerenciamento completo de família. Você ainda recebe alertas, consegue definir marcações para saber se seus filhos estão seguros, além de bloqueios em sites e apps. Essa é uma dica para o celular, mas o controle parental pode ser usado também na TV e plataformas de streaming, através de ferramentas oferecidas pelos serviços. É isso aí, caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje, na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, terça-feira, no feriado, Dia Nacional da Consciência Negra, ao 12:30, hein? Até lá. Tchau, tchau.